Bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos realizar algumas questões relacionadas às atividades econômicas do campo que nós estudamos a semana passada, que é sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Mas antes, vamos abrir na página 92 para lermos um pouco sobre um tipo de população que vive da pesca, do artesanato, que é uma atividade relacionada ao extrativismo, porque eles retiram da natureza o que eles precisam para sobreviver. Vamos começar. Uma ideia, diversos olhares. A população caiçara e a pesca artesanal. Os caiçaras vivem no litoral, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A população caiçara nasceu da miscigenação, ou seja, da mistura entre indígenas, portugueses e africanos há mais de 400 anos. Em geral, os caiçaras vivem principalmente da pesca artesanal, do extrativismo e do artesanato. A pesca artesanal é uma atividade geralmente familiar e utiliza técnicas de captura que causam pouco impacto no ambiente. Os pescadores artesanais possuem um profundo conhecimento sobre os animais e a utilização dos recursos naturais da região em que vivem. Essa população, então, a caiçara, vive no litoral, que é o lugar que fica próximo ao mar. E aqui nós estamos vendo na primeira imagem um caiçara limpando peixes no município de Paraty, no Rio de Janeiro. E aqui na segunda imagem nós vemos barcos de pesca no Rio São Francisco, no estado de Alagoas. Continuando na página 93, os caiçaras dependem da preservação da natureza para que continuem retirando dela seu sustento. Por isso, costumam respeitar o período de defeso, que é quando atividades de pesca, caça e coleta são proibidas. Esse período é definido de acordo com a época da reprodução das espécies, garantindo assim a preservação delas. Durante o defeso, a população caiçara recebe um auxílio do governo como forma de manter a renda familiar. E o defeso acontece, na maioria das vezes, em relação à pesca. Na época de reprodução, que os peixes estão se reproduzindo, botando seus ovinhos, que vai diretamente na água para dar origem a novos peixinhos, a pesca é proibida. Então, essa população que vive da pesca, ela recebe um auxílio, um valor em dinheiro para poder sobreviver durante esse período que eles não podem pescar. Vivendo em pequenas comunidades, esses grupos caiçaras conservam muitos conhecimentos herdados de seus ancestrais indígenas sobre caça e pesca, sobre o uso de plantas da mata como remédio e como alimento, sobre a construção de casas, redes e canoas. Como nós podemos ver na imagem aqui, a canoa caiçara é uma tradição herdada dos indígenas. Dos portugueses, eles mantêm viva a tradição das danças e festas de origem religiosa, como a Folia do Divino, que nós conhecemos como a Folia de Reis, e o fandango, que é um tipo de dança portuguesa. O povo caiçara luta pela preservação do ambiente como forma de preservar sua própria história, suas tradições, sua cultura e seu modo de vida. Vamos à atividade número 1. A preservação da natureza é importante para que os caiçaras obtenham seu sustento. No seu entendimento, ela também é importante para que essas populações mantenham seu modo de vida e suas tradições? Por quê? Sim, com certeza, né? Nós podemos dizer. Porque o modo de vida deles depende dos recursos da natureza, seja para ele obter, né, retirar o seu sustento e para produzir o seu artesanato. Agora vamos a mais atividades na página 96. Número 1. Leia a informação abaixo e responda a questão.
Parte da produção de milho no Brasil é destinada à alimentação do gado criado em confinamento, como nós já estudamos na aula passada. Esse texto fala da agricultura ou da pecuária? Justifique sua resposta. Pense um pouquinho. Aqui está falando sobre a produção de milho que é utilizada na alimentação do gado. Isso significa que está falando das duas, tanto da agricultura como da pecuária. Da agricultura está falando sobre a produção de milho e da pecuária está falando que este milho serve para a alimentação do gado, que faz parte da pecuária. Número 2. Leia a tirinha abaixo do personagem Chico Bento. Esse personagem foi inspirado nos moradores do espaço rural do estado de São Paulo. Eu vou ler como eles falam. A fala deles é regional, é de acordo com a região que eles vivem. Então, geralmente, as pessoas do campo, algumas falam dessa forma. A mãe do Chico falou, milho cozido. Depois falou, pamonha. E depois, curau. Aí o Chico Bento saiu inconformado de casa. Não entendo. Por que a mãe resolveu fazer só esse tipo de comida? E olha aqui no fundo a plantação de milho da família do Chico. Então dá para entender por que esse tipo de comida. Letra A. De qual alimento são feitos os pratos que a mãe de Chico Bento oferece a ele? Super fácil de responder. Com certeza é o milho. B. Por que a mãe de Chico Bento resolveu fazer esse tipo de comida? Também está fácil de responder, né? Porque a família de Chico cultiva muito milho. Então, eles plantam e colhem milho para o sustento deles. Página 97, número 3. Observe as fotografias e leia as legendas. Fotografia 1. São trabalhadores rurais colhendo frutos de cacau no município de Ilhéus, na Bahia. Nós sabemos que do cacau que vem o chocolate, a matéria-prima para ser feito o chocolate. Imagem 2. Extração de minério de ferro no município de Belo Vale, em Minas Gerais. Imagem 3, fotografia 3. Pescador de comunidade rural no município de Tefé, no Amazonas. Agora relacione cada imagem a uma das frases abaixo. A extração de minérios do solo é chamada extrativismo mineral. Qual das imagens que representa o extrativismo mineral, que é a extração de minério no solo? A fotografia 1, 2 ou 3? Você vai colocar aqui o número da fotografia que representa a extração mineral, o extrativismo mineral. A coleta, a pesca e a caça de animais é chamada extrativismo animal. É a fotografia 1, 2 ou 3 que está representando o extrativismo animal. A extração de sementes, frutos e madeira é chamada extrativismo vegetal. É a fotografia 1, 2 ou 3 que está representando o extrativismo vegetal. Registre aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é extrativismo mineral, animal e vegetal, você pode retornar na página 90 e 91 e ler sobre o assunto. Página 98, número 4. Observe as imagens e responda as perguntas. Na primeira imagem, nós vemos pescadores no município de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E na segunda imagem, nós vemos um navio de pesca na Holanda, um país da Europa. Qual das imagens representa a pesca artesanal? Justifique. Então, a pesca artesanal, ela é feita geralmente por poucas pessoas, a rede é construída pelos próprios pescadores, é feita em embarcações pequenas. Então, observando as duas imagens, podemos dizer que a imagem que representa a pesca artesanal é a imagem 1, porque só tem 2 pescadores, um barco pequeno e uma rede que alcança um espaço bem menor do que a imagem 2. 5. Você acha importante respeitar o período do defeso? Por quê?
Vocês devem lembrar que nós acabamos de ler na página 92 e 93 que o período do defeso é o período em que fica proibido a caça e a pesca de animais, porque eles estão em momento de reprodução, do nascimento de novas espécies. Então, a nossa resposta, com certeza, é sim, por ser um período de reprodução, principalmente dos peixes. E é importante essa proibição para que esses animais não deixem de existir. Página 99, número 6. Leia o texto e responda as perguntas. Pesca de arrasto. O camarão é um animal que vive no fundo do mar, onde se alimenta de restos de outros animais. Como o camarão é relativamente pequeno, a rede precisa ter vãos menores para poder capturá-lo. Porém, ela não captura apenas o camarão, mas também tudo o que encontra pela frente: peixes, corais, conchas, raias, tubarões e muitos filhotes de diversas espécies que acabam morrendo. Estima-se que para cada camarão capturado, 3 outras espécies são jogadas sem vida de volta ao mar. Boa parte do camarão que consumimos é proveniente desse tipo de pesca de arrasto. Por que a pesca de arrasto é considerada uma atividade com efeito predatório, isto é, destruidor? Pelo que nós lemos no texto acima, porque pesca todo tipo de animal e eles são jogados sem vida de volta ao mar. Número 7. Observe esta fotografia de uma região de extração de minério de ferro. Aqui nessa região foi feita o extrativismo mineral. E aqui nós estamos vendo que tem muita lama formada em local de extração de minério de ferro, lá no município de Congonhas, em Minas Gerais. Agora vamos responder a questão A sobre a imagem. O que provavelmente aconteceu com a vegetação que existia nesse local e com o solo, né, o espaço de terra? A vegetação, infelizmente, foi retirada e o solo foi escavado e está muito fraco. B. Podemos dizer que, ao acabar a reserva do minério nesse local, o solo e a vegetação também terão sido prejudicados? Infelizmente, sim, porque o solo, a terra do local vai estar fraca e a vegetação muitas vezes não nasce novamente. Se nascer, vai ser pouca vegetação e bem fraca. E a nossa aula de ciências vai terminando por aqui. Um beijo e até a próxima!